Vozes da Terceira Terra, episódio 162, Game Publishers, Privateer Press. Olá pessoal, aqui é o Marcelo, de volta com a série Game Publishers, dessa vez cobrindo a Privateer Press. Privateer Press é uma empresa norte-americana fundada em 2000 por três caras, Brian Snoddy, Mark Starosky, ou algo assim, e Matt Wilson, e depois entrou o Mike McVeigh para produzir a parte de miniaturas, ele é o diretor de miniaturas. O Snoddy e o Mike McVeigh saíram depois, e o Matt Wilson acabou se tornando o sócio majoritário, por assim dizer. Os dois produtos principais da Privateer Press são dois jogos de miniaturas, um chamado War Machine e o outro chamado Hordes, que são jogos de miniaturas que misturam assim, uma coisa meio steampunk, mas com magia também. Nós vamos falar um bocado. O meu convidado esta semana é o Rubens Padovese, que fez os 16 primeiros episódios do Por Trás da Máscara, quando era sobre mutantes malfeitores. Nós vamos falar sobre o jogo de RPG da Privateer Press, chamado Iron Kingdoms, no Brasil, saiu no Brasil, chamado Reinos de Ferro aqui no Brasil. É o jogo de RPG inspirado, feito, né, no mundo de War Machine. Entre outros produtos da empresa que nós vamos comentar rapidamente também, tem o Monster Apocalypse, que é um outro jogo de miniatura, desses que não tem boosters aleatórios. Você compra os kits que você quer. É um jogo de monstro gigante que ataca a cidade. Você tem um pacote inicial, depois você compra os boosters temáticos. Você quer, por exemplo, de monstros mutantes. Então vem um monstro tipo Godzilla e vários monstrinhos pequenos. Você quer os invasores alienígenas. Então vem tipo uma nave alienígena gigante e várias naves pequenas. Tem o robô gigante com várias navezinhas. E cada um desses kits vem com alguns pedaços de uma cidade. Você monta a cidade junto com o seu adversário e vocês, digladiam como nos bons filmes japoneses dos anos 60 e 70. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Hoje nós vamos falar sobre Iron Kingdoms, com Rubens Padovese. No final eu volto para algumas notícias, recados e a estreia de um pequeno bloco no Vozes da Terceira Terra. Então, Rubens, você conhece o Iron Kingdoms da Privateer Press, certo? Correto. Ele é baseado como eu falei na introdução, ele é baseado no War Machine, que é o o jogo de miniature wargaming, né, de jogo de estratégia da Privateer Press. É muito sucesso, é relativamente recente, deve ter aí uns 10 anos, e eles fizeram um RPG alguns anos atrás, já tem alguns bons anos, uns 5, 6 anos atrás, né, que eles fizeram um RPG chamado Iron Kingdoms, que se passa no universo de War Machine, usando o D20 System, né? O D20 System aqui no Brasil, né? E ele saiu no Brasil, na verdade, também, né? Esse jogo chamou aí Reinos de Ferro. Exato, pela Jamba Editora. Um precinho muito camarada na época, só R$80 por um livro de praticamente 400 páginas. Nossa! O primeiro volume, o outro volume tem mais 400 páginas. Bom, uma das coisas que a licença, né, a licença aberta do D20 System fez foi gastar o jogo muito rapidamente. Na verdade, muitas empresas tomaram um tombo porque transferiram o seu jogo para D20 System, perderam a base de fãs e nunca mais se recuperaram, né? Mas isso não aconteceu com a Privateer Press. Ela até que lançou um bocado de livro no sistema D20, né? Lançou e principalmente ela lançava as No Quarter, que são as revistas, né? Uhum. Ela ainda tem, né? Ainda tem a revista No Quarter, que se não me engano tem inclusive um trocadilho com No Quarter por ela ser quarterly, ou seja, ser quadrimestral. Então como é que é o Iron Kingdoms? Como é que é o cenário? As regras são D20, né? A versão em português a versão nova, é um sistema próprio, um pouco baseado no jogo de miniaturas, tanto é que eu achei bem mais fácil e rápido, né? Mas ele já saiu, o sistema novo já saiu. Já saiu faz... Se isso daqui for publicado perto do dia 30 de outubro, faz umas 2 semanas. 3 semanas, mais ou menos. Tá, isso aqui vai sair na primeira semana de novembro, então 3 semanas. E você já comprou sua cópia? Que rápido! Já, e ainda que eu consegui comprar, porque ela já esgotou o primeiro lote, eles tiveram que reimprimir outro. Caramba! Eu tô ouvindo falar muito bem do sistema novo, que é um sistema mais simples, mais elegante, mais moderno, né? Mas o que você fala pra mim, o que você pode falar pra nós do sistema, de como é que eles fizeram o jogo na versão D20? É muito
muito D20, muito D&D, ou eles modificaram o sistema? Eles tiveram a premissa de que o mais importante é o cenário, não as regras. Não as regras do D20, né? Se eles tivessem que mudar alguma coisa, eles modificariam. E não ficou muito complicado, mas eles seguiram bem as regras, assim, né? Só a questão de magia, que, por exemplo, é diferente, né? Falando um pouco já do cenário, né? Para falar já dos dois juntos. Não, vamos falar só do sistema primeiro, depois a gente fala do cenário. Beleza. A única coisa que nem a magia, ela é normal, só que ela é mais restrita, bem cortada a lista de magia, tá? Os clérigos e os magos são poderosos, mas não no nível absurdo do D20. Eles foram limados assim? Foram. Muitas magias foram limadas porque eram muito poderosas, assim, fora que nem a magia desejo não existe, por exemplo. Não, na verdade, acho que ela existe, mas você invariavelmente vai acabar convocando o que seria equivalente a um demônio infernal que vai lhe conceder o desejo, né? Então ela é muito mais tem a dor da cura e tem bastante talentos que são para simular a associação com companhias, né? Com Ordem Fraternal da Magia, associação de sindicato e as classes próprias, né? Que tem algumas ficaram fracas, né? Então teve que ser refeita, que é o Mecânico Arcano, que é um dos icônicos do cenário. E eles são mais fortes, eu achei. Vi um personagem de Reinos de Ferro sem item mágico daria um coro no mesmo personagem de nível 20 de outro cenário, eu achei. Nossa, caramba. Bom, então vamos falar do cenário. O War Machine, ele mistura um pouco de... Ele não chega a ser steampunk, né? Ele é bem fantasia mesmo. Mas ele mistura alguns elementos, né? Como você falou, você tem... Qual que é a classe que você falou que é a classe icônica do jogo? É o Mecânico Arcano. O que é o Mecânico Arcano? O Mecânico Arcano, ele é um mago especializado em criar itens mecânicos com K, que seriam os itens mágicos, só que eles têm muito mais envolvido de ciência, né? Eu tô ouvindo você folhear um livro aí, você tá colando? Não, eu tô procurando uma outra coisa aqui, porque... Imagina, são 2 livros e 400 páginas, um só de cenário de descrição e o outro com regra junto. Então tem muita coisa aqui. O mesmo livro de monstros dá gosto de ler, assim. Mesmo quem for comprar um sistema novo, poderia comprar esses 2 aqui de gosto aqui, porque vai ser demorado para sair no Brasil as traduções se sair, né? Se sair. Então o termo que eles usam é fantasia forjada de metal. Até pensei nisso daí, a hora que eu me convidei, você deixou a gente se convidar. Eu perguntei quem é que conhecia essas empresas. Você foi o único que levantou a mão falando assim, eu conheço o Privateer Press. Aí eu pulei em cima de você. Falou, opa, peraí, então vamos falar do Iron Kingdoms. Então vamos falar do termo aqui, a fantasia forjada em metal. É justamente, ele não é steampunk, primeira coisa, porque eu acho que o steampunk é mais bonito, por assim se dizer. Ele é menos dark, né? Quem viu o filme Steam Boy, por exemplo, eu acho um exemplo perfeito, assim, né? Mas ao mesmo tempo ele não é considerado dark fantasy, porque ele não é sobre o horror em si das coisas, né? Sobre o mundo, por exemplo, ele tem pobreza da era industrial, era vitoriana, assim, mas ao mesmo tempo as pessoas não passam fome, não odeiam lords, não tem essa questão como um geral no mundo, né? Então seria uma era vitoriana com magia, só que a magia é vista como ciência. E ao mesmo tempo a magia ela não é tão poderosa por questão... esse tipo de podcast pode falar detalhes do cenário que está no livro, mas não necessariamente os personagens vão conhecer, né? Mas os jogadores sim. Acho que não tem problema. Tem os infernais. Então, dependendo da magia, o nível de poder de magia que você usa, você convoca criaturas estranhas que você vê como demônios, mas não os demônios do D&D, que tem hordas e hordas e vão sair debulhando o mundo. São coisas mais sutis. Você, inclusive, pode fazer pactos com eles, né? Eles são uma facção no jogo de miniaturas, não são? As criaturas demoníacas? São uma facção, né? Inclusive, aqui tem a magia druídica no livro, né? Que ela é contra toda essa área industrial. Só que ela consegue dar um coro né, eles brigam de igual para igual, né? Nos gigantes a vapor, etc. Também é outra facção. Fora as tribos, né? Dos Trolloides e dos Ogrum, que seriam... Os Trolloides são uns caras fortes pra cá, tipo uns Troll mesmo, só que inteligentes. Toda uma questão de tribo, de Kriel, que eles chamam, né? É muito interessante isso daí. Você falou Gigantes de Ferro, uma das imagens icônicas tanto do jogo de miniaturas War Machine, quanto do RPG Iron Kingdoms, o Reinos de Ferro no Brasil, são aqueles robôs, né? Aqueles robôs Não, são robôs movidos São os Warforged anabolizados, né? Exatamente. Tanto é que eles têm aqui, você pode ter a versão de combate, a versão de trabalho, né? Eles, inclusive, o nível do Cortex,
seria o cérebro deles, eles chegam a criar personalidade aqui, de acordo com o livro. Eles já sabem que não é aquela de máquinas que encrencam, que você tem que tratar ela de tal jeito, aquela coisa do pessoal mais simples, que toda maquinária acaba criando personalidade, né? Uhum. Então aqui isso realmente acontece no livro aqui. E ele é um pouco exagerado, né, nesse quesito assim, mas de toda essa tecnologia, essas coisas, mas diferente do Eberron, a magia não é tão assim bonitinha, ela é presente, mas ela é cara, né? Tanto é que o livro em português, quem for usar, o pessoal recebeu muita crítica da questão dos itens mecânicos com o cara, né? Porque acharam que era muito complicado montar, de fazer. Olha, eu não achei. Só que assim que eu li os itens, eu determinei uma maneira muito fácil para entender como é que eles funcionavam. Peças de computador. A placa única, que é o circuito que faz o negócio funcionar, a pilha, que dá energia para ele, e o objeto em si, né, que vai ser afetado. A única coisa que eu não gostei muito no sistema novo foi que agora algumas partes precisam ser trocadas. Além da pilha, né? No sistema D20 era só a pilha. No sistema novo, o que faz não o circuito em si, que seriam as placas únicas, mas as outras peças também desgastam. Não sei se é bom ou ruim, mas... E você falou que o sistema novo vai ter uma integração melhor com as miniaturas do War Machine, né? Então, o Iron Kingdoms versão D20 System, ele não leva muito em consideração a existência das miniaturas, é isso? Não, nenhuma. Ele é muito baseado no D20 nesse sentido, né? E o D20 em si não levava em conta as miniaturas. Em compensação, o sistema novo ele foi feito para ser usado com miniaturas, mas eu acho que ele funciona bem sem miniaturas, diferente do quarta edição, por exemplo, né? Que fica muito complicado. No livro da terceira edição do Dungeons & Dragons, os exemplos eram todos feitos com miniaturas, né? Aqueles disquinhos, aqueles tokens, e como você faz para olhar pelo canto, mira, não sei o quê. Então o livro do Iron Kingdoms D20 não tem isso. Não tem porque ele usa a base do próprio D20 System. Ele só modifica muita regra, ele não dá regra nova. Regra nova só de magia, dos itens mecânicos, né? De divindades, né? De questão dos deuses, por exemplo. Tem o deus humano que ele é... Como eu posso dizer? O deus mau da Idade Média, né? A Idade Medieval nossa é um deus mau, um deus punitivo. Contra dois deuses que seriam humanos que ascenderam porque eles seguiram muito a ideologia deles. Uhum. Um seria o bem e o mal, entre aspas, mas você percebe que não é bem e mal necessariamente. É uma mulher que era muito egoísta e um homem que ele era muito caridoso. Eles ascenderam a divindade. Isso é interessante, né? Que o livro não fala como isso aconteceu, mas... Isso é provado, né? Tem a Deus das Máquinas, né? Que também é muito interessante que dá. Inclusive, na aventura do Fogo das Bruxas, você encontra um padre dela que era um ser humano que transferiu seu corpo para uma máquina. Nossa! Obviamente, é um alto segredo da ordem, né? Que é interessante, que a mecânica ela é arcana, mas apesar que no sistema novo não tem essa divisão, aparentemente. Um tipo de conjurador, né? Mas se você puxa a energia para si, ou se você tem que se focar e você cansa de usar a magia. Mas esses clérigos eram magia divina no sistema do D20, né? Então isso achei meio esquisito aqui, porque não tem nenhuma classe que misture os dois. Eles precisaram dar uma atualizada, né? Fazer um sistema próprio, se desconectar, né, do sistema anterior para virar verdadeiramente uma nova edição. E para ser Reino de Ferro, porque tem umas coisas aqui que eram muito esquisitas. Até agora, tá parecendo bastante D&D com robôs. Mas não é D&D com robôs. O cenário é bem diferente. É um mundo próprio que foi desenvolvido para o cenário de miniaturas. E você falou de facções. Então vamos começar a diferenciar, né, dizendo que isso não é Dungeons & Dragons, não é sua típica fantasia, não é assim lá muito exótica. Tem muitas... Tipo assim, o jogo é familiar. Em termos de fantasia, o jogo é familiar. Mas... você falou de facções. Então, o jogo de RPG, ele é bastante focado no lance de que é um mundo em guerra, é isso? Exato, né? O sistema D20, ele parou em uma data que você está numa Guerra Fria. O sistema novo já avançou 6 anos e agora é uma guerra declarada, né? Contra deixa eu ver aqui para não falar os nomes errados. Seria a Rússia, né? O czarismo, os magos cinzentos, né? Uma mistura de Rússia com período soviético, né? Tem Singar, que seria a Inglaterra, basicamente, os protetorados independentes dos piratas e o protetorado de Menot, que fazia parte de Singar, mas ele resolveu seguir a chamada de Menot, que é esse deus humano mais punitivo, e criou seu próprio sindicato, e Singar achou que na época não valia a pena brigar. Mas agora ele está vendo que é muito complicado você lidar com pessoas que se sacrificam pelo seu Deus a qualquer custo, né? Tanto é que tem o Menot, né? Tem os mais altos clérigos dele,
São pessoas que colocam máscaras e têm o rosto desfigurado para seguir seu Deus como uma entidade, não mais como uma pessoa em si, né? A pessoa morre para dar lugar ao servo de menor. E a ilha de Cris, que seria... Não, CRYSS. Como é que fala isso daí? Sei lá, Chris? Que seria um reino de um dragão Lich. Que isso é uma coisa interessante também no Reino de Ferro, que ele é dark no sentido de que a magia não dá cura, né? Você curar alguém, pode receber dano. Normalmente os alquimistas que tem um pouco mais de alívio para as pessoas. E os mortos-vivos são presentes, mas isso é controlável, tá? Não é que são um mundo envolto em mortos-vivos, que nem alguns outros. Mas é muito comum criaturas malignas. E nesse lugar tem os gigantes de ferro deles, né? Que são baseados em magia negra, né? Não é baseado em almas ou mesmo, como é que chama? Ectoplasma. Uhum. Né? Então, tem esse próprio reino aí, fora agora os reinos dos... Pra ver como é que fala que esse é pior que o outro. Eu gostei quando você falou que tem uma facção que é um reino pirata, cara. Já fiquei interessado. Ele é perto desse outro reino dos mortos-vivos, mas até agora eles não quiseram ser anexados, né? O dragão do lá não quis anexar. Isso é outra coisa que diferencia o dragão dos reinos de ferro. Eles são únicos e colossais, tá? Não existe dragãozinho do fim de semana que você vai querer matar, por exemplo. Isso não existe. Tá aqui, tem máquinas de guerra, Vitorianos, Curiosos, Skorm, SKORME. Seria uma facção do que nem o mundo, ele tinha um X, no novo jogo ele dobrou de tamanho, que era depois de um deserto ter um outro clã de uma outra raça que eles têm magia também, só que eles usam muito monstros. Eles têm bestas de guerra que são manipuladas diretamente no cérebro, né? Alguém causando dor nelas para poder ser utilizadas. Então eles descobriram os reinos de ferro porque um antigo rei de Singar foi expulso e ele sobreviveu ao deserto e chegou lá, se mostrou forte o suficiente para os líderes desse povo mandar um destacamento para ele, né, tentar reconquistar o reino dele, mas ele infelizmente não conseguiu. E agora eles querem também uma casquinha do reino de cá, né? E você falou que eles descobriram os reinos de ferro. Então o que são os reinos de ferro? Seriam os reinos humanos, basicamente, né? Que é um resumo muito rápido da história. Que é o tempo das 10.000 cidades, que eram cidades-estados. Chegaram do outro lado do mundo, assim, os Orgots, que seriam humanos depravados e extremamente malignos e misteriosos, que usaram os humanos de cá como escravos, né? Tanto é que eles não foram embora, porque foram derrotados na guerra, mas fizeram questão de destruir o máximo possível da cultura deles. Inclusive, essa é uma coisa estranha, que nessa guerra eles usaram gigantes a vapor tamanho colossais, gigantes. Por isso que eles conseguiram ganhar justamente com a ajuda da alquimia do templo de Cris, né? Do templo dessa deusa. Eles foram embora e formaram os reinos de ferro, né? Que, obviamente, quando todo mundo se juntou para bater em quem os punia, quem era mais forte. Mas na hora que eles foram embora, daí automaticamente cada um queria o seu próprio reino, o seu próprio pedaço de terra, né? E daí ficaram esses reinos humanos, Kador e os Lael e Ord, que seriam os reinos menores. Não faz parte dos reinos de ferro os reinos de Hu, que seriam dos anões, e dos elfos, que tem os dois elfos, né? Os elfos mais parecidos com o do D&D, que teriam morrendo, e os elfos tribais, que seriam os elfos do gelo. Agora sim eu vou fazer uma colinha aqui do nome dessas. E detalhe, o livro traz etnias, tá? Elas não têm muita diferença de regras, mas tem um pouco. No livro novo não tem essa diferença de regra, tá? Só cultural mesmo, que seriam os Shard, que seriam dessas ilhas malignas, dos piratas e dos demônios, os Idrianos, Suleses e Caspianos. O Nis, que é o elfo do inverno, que seriam quem não estão morrendo, e o Soano, que seriam elfos xenofóbicos, que estariam morrendo aos poucos ou nascendo bebês sem cérebro nas terras deles. Eles culpam os humanos que estão usando a magia para isso. Né? Que por algum motivo besta, os deuses dos elfos resolveram passear por aqui e não conseguiram voltar para o reino deles. Então eles estão morrendo aos poucos. Bom, mas você já conhece um pouco do Sistema Novo, né? Você teve a oportunidade de ver, acho que eles liberaram alguma coisa na internet para quem comprou. Então você sabe alguma coisa de como é que é o seu Sistema Novo. E como é que é o Sistema Novo? É que eles liberaram, mas ao mesmo tempo o pessoal do Brasil pode fazer propaganda em outros sites, né? Claro, sem problema. Reduto do Bucaneiro liberou um PDF de 175 páginas com a tradução mínima que precisa jogar.
Mas legal. a Express lançou também duas aventuras, vai continuar lançando material, né, na No Quarter, que aqui no Brasil saiu como Sem Trégua, tá? Alguns números compilados pela Jumbo, e eles vão lançar material assim dessa forma. Bom, e o que você fala do sistema novo? Do pouco que você já viu do sistema novo, o que você tá achando? Olha, os itens mecânicos que eu falei ficaram mais simples, aparentemente, né? Mas não perderam a graça. E tem muita coisa pronta, eu achei, tá? Em 10 minutos eu acho que você faz uma ficha. Porque muita coisa é pré-determinada. Porque os atributos raciais são pré-determinados. E você tem um limite de atributo racial por rank, que não seria nível, né? Você acumula tanto de... Seria que nem o Savage Worlds. Você acumula tanto de XP, você ganha alguns benefícios e quando você tiver um número X de XP, você pula para o próximo rank. Você tem os atributos, você tem 4 bases de poder, né? Que seriam os intelectuais, os utilizadores de poder de magia, os combatentes, né? E os ladinos, que seriam habilidades mais corpóreas, né? De você poder se desviar, né? De você... Aqui, ó, o perito, que teria os talentos, né? O imbuído, que seria os poderes, o forte e o intelectual. E dentro desses você tem outros subgrupos, né? Que seria o arquétipo, que nem o perito poderia ser o ambidestro, cauteloso, o imbuído, o forte, né? O intelectual, que teria algumas... E as carreiras, que você escolhe 2 no começo do sistema do jogo, que é muito interessante, como, por exemplo, no D20 você tem um problema muito sério, que era as classes de prestígio, certo? Uhum. Você não começava, por exemplo, sendo um conjurador de guerra, que também é outra figura icônica dos Reinos de Ferro, né? Acho que no War Machine, principalmente, você tem o mago com o seu gigante de ferro que debulha em campo de batalha. E você agora pode ter o conjurador de guerra e o focador, por exemplo, que seria o mago em si, né? Você já começa com 2 carreiras. Ou o mago pistoleiro, que também é bem comum, então você começaria com 2 classes, entre aspas, que não tem restrição, algumas têm só pré-requisitos, e você não teria problema de ter que criar classe de prestígio, essas coisas, e criar qualquer combinação das classes icônicas, né, que não tem a combinação certa, é a combinação mais comum. Mas eles vão atualizar isso daí, né? Isso é bom porque você tem uma liberdade e é fácil de criar ficha, mas diferente de sistemas de pontos, que nem o Mutantes e Malfeitores, você acaba tendo uma pequena limitação, né? Você tem que esperar ou você criar seu conjunto de regras ou a Private Express lançar isso. E você tem, inclusive, as perícias prontas. Você tem o seu número X de perícias. Você só aumenta elas conforme você ganha XP, conforme der uma tabela lá que te dá o atributo novo, a habilidade de classe nova, magia nova, né? Esses detalhes. Então ele é muito rápido, é padronizado, mas ao mesmo tempo ele é limitante. Então isso é interessante. E o que você acha que é o ponto forte, assim? O que você mais gosta no Iron Kingdoms? Eu gosto da história. Ele é um cenário muito carregado em informações, tá? Você tem cultura do povo, detalhes de localidade. O que chama a atenção no Iron Kingdoms é justamente o cenário em si, tá? É o quanto de informação eles te deram para trabalhar. De idioma, de cultura comum, de como funciona sindicato, organização. Eu diria que só que ele não está tão carregado de informação quanto o Forgotten Realms, por exemplo. Forgotten Realms, além de ser velho, né? Eles tinham que lançar muita coisa. E como a Private Express tem sua base financeira, querendo ou não, no jogo de miniaturas e nas revistas, né? Você não tem que se preocupar tanto em você ter sua campanha, abre aspas, estragada, que você não é obrigado a seguir o que eles lançam, né? Uma informação nova simplesmente para poder vender livro, mas tem muita coisa. O que eu acho que tem uma atenção que nem eu vou pegar o Monstronomicon, por exemplo. Tem um livro aqui e eu tenho as estatísticas dele D20, né? Só que eu tenho a descrição do monstro, como que ele funciona em combate, tesouros, lendas e fatos, que você faz para você saber o quanto você conhece dele, e gancho de aventura. Com todos os monstros. Tem monstros comuns, né? As figuras também estão bem interessantes, justamente essa questão do cosmologia, que eles dão detalhamentos, né, de todos os aspectos da vida. Acho que isso faz ele ser legal e também porque você pode ser um pouco mais cruel com seus jogadores, entre aspas. O cenário é avisado que ele não é bonzinho. Você faz grandes feitos, mas você sofre no caminho, né? Você não é... Você, por exemplo, tem regras para perder o membro quando você fica incapacitado nas regras novas. Você pode perder uma perna e um braço por isso. Você quase morreu, então você pode realmente ter tido uma perna arrancada durante o combate. Caramba! Isso já é previsto nas regras do sistema novo, né? Você pode colocar uma perna mecânica depois, mas isso não vai fazer você ser 100% que nem antes. E eu acho legal por causa da história, por causa que me chama a atenção é justamente essa questão de intriga, de você ter
você pode colocar tanto a corte de intriga em jogos com um lord querendo derrubar o outro, né, que de questão de intriga palaciana, quanto se enfiar numa masmorra, que você é uma companhia mercenária ou sair no meio de uma batalha em campo aberto, né? Então ele tem muitos aspectos. E tem alguma coisa que você não gosta no Iron Kingdoms? Que eu não gosto? Dependendo do grupo, ele pode achar essas questões que nem dano de cura, você não se curar tão fácil, né? Você ser um cenário mais pesado, ser meio complicado. Ou, né, você poderia, se você quiser tratar algumas temáticas da maneira como elas acontecem no Reinos de Ferro, serão temáticas muito pesadas para alguns grupos, né? Já que envolve experiências com corpos de pessoas, né? Dependendo do vilão que você usa, ele poderia não dar uma de como é que eu posso falar? Dr. Morel, né, ou experiências nazistas. Mas acho que não tem nada que eu não gosto. Só que acho que ele não gosta que ele não é um cenário que você pode apresentar para criança, por exemplo. Saquei. Ele é muito pesado para isso, né? Mas ele não é um cenário, então... E outra coisa é que se você quiser usar tudo, talvez quem não gosta de literatura, ele seja pesado, né? Porque você não precisa, mas se você quiser realmente começar com cada detalhe que ele oferece, é que nem um cenário novo, mas com o peso do cenário velho na questão de história, né? De questão de detalhes. Mas você não precisa usar tudo isso. Então, até que eles lançaram isso num livro à parte para você se aprofundar, tá? Que não cabia no livro básico. E não tem regra de sistema. O livro novo tem tudo, tá? Ele já tem o sistema mais o básico. Então, até que já prometeram para esse ano, para o começo do ano que vem, mais 3 livros. Sobre o aprofundamento do cenário, né? Sobre os reinos humanos, que nem esse... tipo um jogo, um livro descrevendo mais reinos, por assim dizer. A atualização dos monstros. Uma coisa que é legal também, que eu gosto... é que os monstros você tem por pontos de encontro. Você tem uma tabelinha para ver se o grupo suporta ou não aquele nível lá de monstros, não é? Isso no novo sistema já. No sistema novo. E no D&D era sempre aquele negócio, né? O nível de um monstro muito forte, será que vai desequilibrar com monstros menores, né? E ele vai lançar outro livro também sobre as outras partes que não seriam esses reinos humanos, né? Já tem 2 livros só de fluff prometidos para 2013. Legal. Bom... acho que é isso sobre os Reinos de Ferro, né? Ainda está vendo os livros do D20 no Brasil? Sim. Ainda encontra? Tem, sim. Tinha, inclusive... acho que no site da Jambo tem o... Deixa eu dar uma falada pro pessoal. Então, o meu exemplar eu comprei pelo link da Terceira Terra, do inglês. Né? Pela Noble Knight, né? Eu agradeço por isso, porque a sua compra gera comissão para a Terceira Terra e a gente mantém o site no ar. Também tinha na Amazonas, eu nunca sei como é que fala esse nome. Só que Amazon. Não era deles próprios. Amazon. Não, só que não era deles próprios, então eu fiquei com medo de comprar. Tá aí era do Marketplace, do Amazon Marketplace. Também já era renda para vocês, né? Se for por lá ou não. Também. Então, os livros no Brasil estão numa faixa de R$ 89,90, R$90, mas eu diria que é um dinheiro bem gasto, tá? A faixa de preço de RPG no Brasil mesmo, infelizmente, né? RPG no Brasil é esse preço mesmo. Só o que fazer. O livro do Monstro Nomicon que tá R$55, mas ele é bem mais fininho, tá? Perto dos outros. Ele é capa mole? Não, todos capa dura, só que página... Então, o pessoal falou que na edição nova é colorida, tá? E se for trazer pro Brasil, eu acho que não vai ter como trazer um livro de 400 páginas, né, papel, revista, a um preço acessível. Né, o recente, o One Ring da Devir saiu R$120, se não me engano, né? Uma qualidade excelente, mas ficou caro pra caramba. E o livro do Reinos de Ferro, na mesma qualidade, saiu muito caro. Então ele é preto e branco, né, a versão original, só que é tons de cinza muito trabalhado, porque como o cenário não é bonitinho, entre aspas, ele tem um tom pesado, casou muito bem, tá? Inclusive o pessoal reclamou às vezes do colorido do outro. Eu acho que vai ser colorido, pra falar bem a verdade, né? Mas o cenário preto e branco caiu muito bem com essa parte meio dark do cenário de morto-vivo, de não ser bom, né? De as pessoas realmente sofrerem um pouco aqui. Interessante. Bom, Rubens, muito obrigado por ter reservado esse tempo para conversar comigo sobre o Iron Kingdoms, o Reino de Ferro, que é o nosso exemplo, o exemplo que a gente pegou da Privateer Press, já que a Privateer Press é mais conhecida pelos seus jogos de miniaturas, né, que é o Hordes, War Machine, Monster Apocalypse. A gente pegou um exemplo de RPG deles. Valeu, cara. Eu que agradeço. O Monster Apocalypse, por sinal, achei bem interessante também. Eu quase comprei, mas não vingou. Que diferente dos outros, eu não sei se você falou isso nos outros pedaços, ele é o único que é montado, né?
Eu gostei muito da ideia do Monster Apocalypse, porque você compra um pacote inicial e, se quiser, você compra as expansões. E as expansões são todas temáticas. O problema é que, como é uma caixa, é grande, é cheia de miniaturas, o envio pro Brasil é altíssimo. Sabe aqueles assim que a caixa custa $40, $40 e o envio são $60? Sei, daí chega aqui o imposto de mais, não sei quanto que é jogo, brinquedo. Pois corre esse risco ainda, né? Também tem isso, eu quase consegui, acho que pelo Douglas, que tem uma loja, não é? O Demis da Talk, quando ele aparece, eu tô confundindo as pessoas já. Então, era o Vitor da Arca dos Magos. O Vitor, mas ele me embolou, tinha lá no site dele, mas alguém comprou e ele não conseguiu. Ele tinha o Vitor, hoje tá no Demis da Talk e no Por Trás da Máscara, que era seu. Eu quase comprei por ele também, mas aí foi acontecer a mesma coisa. Ele vendeu os que tinha e hoje ele não tá com a loja mais. Pelo menos não tá com a loja online, não sei o que rolou. Mas eu acho que é tudo culpa do mendigo, cara. Ele cometeu o erro de contratar o mendigo pro departamento financeiro. Aí você já viu, né? Roubou tudo. Uma prostituta lá dele. Então tá bom, Rubens. Muito obrigado, cara. Boa noite. Obrigado, Urbano. Notícias e recados. O Rubens me pediu para divulgar o financiamento coletivo da Retropunk para a edição Tupiniquim de Savage Worlds. Vocês sabem muito bem que eu não dou a mínima para lançamentos nacionais. Já há podcasts o suficiente falando regularmente sobre eles. Mas as recompensas do financiamento coletivo da Retropunk me chamaram a atenção. Entrando no portal Retropunk ou entrando lá no Mover-me, você vai ver que tem o primeiro nível, são R$15, que você ganha a versão em PDF do livro básico Savage Worlds, da nova edição, né? Por R$45 você leva o livro físico, além do PDF, e frete grátis para o Brasil inteiro. O terceiro nível de recompensa são R$100, você leva o livro mais o PDF, também leva um baralho de iniciativa customizada, que eu acho que seja o mesmo que eu tenho, mais um dado selvagem customizado. O dado selvagem é a tradução literal de Wild Die, mas enfim, acho que não tem uma tradução melhor, mais 50 fichas de poker customizadas para você usar como Bennies, e ainda 3 aventuras rápidas, deve ser aquelas One Sheet Adventures da Pinnacle, que é um item exclusivo da recompensa. Por R$150 você leva tudo isso, mais o escudo do GM, mais um baralho de Adventure. Então é isso mesmo. Você tem o Action Deck e o Adventure Deck, que é da própria Pinnacle. Um baralho, se for esse mesmo, que provavelmente é um baralho muito bonito. E também com frete grátis território nacional, limitado a 200 unidades. Eu não sei como é que tá. Como o financiamento começou há poucos dias, ainda deve ter. E o nível mais alto, que é de R$200, você ganha tudo isso, ainda um pôster autografado pelo autor do Savage Worlds, o Shane Hensley, e um protetor de capa exclusivo. Não sei o que é um protetor de capa, deve ser do livro, né? Apenas 50 unidades dessa recompensa. Então, quem tiver interessado, corre aí. Eu, sinceramente, fiquei tentado. Eu só não me interessei por 2 motivos. Primeiro, tá tudo em português, eu prefiro o original. E segundo, eu já tenho tudo isso. Eu já tenho o livro básico, eu já tenho o PDF, eu já tenho a versão menorzinha, que é o Deluxe, e a versão Explorers Edition. Já tenho fichas de poker mais do que o suficiente. E já tenho o Action Deck e o Adventure Deck. Mas, para quem estava só esperando a Retropunk realmente lançar de verdade o Savage Worlds em português, sua desculpa acabou, cara, porque tá com um preço muito bom e ainda frete grátis. Isso eu achei muito legal. O link é portal.retropunk.net ou só ir lá direto nas show notes que tá lá. A Paizo anunciou um playtest aberto de uma nova série de regras para Pathfinder chamado Mythic Adventures. Ainda tem muito pouca informação sobre isso, mas é basicamente para você jogar com personagens de nível mítico. Então são feats novos, são regras novas, é tudo novo assim, ainda pro sistema Pathfinder, mas é uma camada a mais de regras. Tá me parecendo uma coisa no estilo nível épico, mas níveis épicos no Dungeons & Dragons nunca funcionaram, né? Então talvez seja a versão da Paizo de níveis épicos, na verdade níveis míticos. Vamos ver o que isso vai ser agora a partir do fim do ano, começo do ano a gente já vai estar dando uma olhada no playtest. Quer dizer, a gente, eu não. A gente no sentido de a comunidade RPGística, e eu noticio aqui o que outras pessoas disserem. O jogo de cartas de Legends of the Five Rings vai receber uma nova caixa feito para 2 pessoas, no estilo de
starter, né, para quem quiser começar a jogar o jogo. O L5R, né, o Legend of the Five Rings, que é da Alderac Entertainment Group, uma empresa que ainda vai ser falada aqui nessa série de Game Publishers, vai lançar uma caixa para iniciantes mesmo, estilo Learn to Play, que é dentro da atual edição, que chama Emperor Edition Arc. Vai chamar-se Honor and Treachery, Honra e Traição, e a previsão de lançamento é agora, dezembro, tipo daqui a 3 semanas. Vai ser um set fechado para 2 pessoas, vai ter o clã do Escorpião e o clã da Fênix, e vai estar em volta do arco de história dentro do Emperor Edition Arc, chamado War of the Twins. Parece uma coisa de Dragonlance, né? Todos os decks vão incluir cartas exclusivas, únicas para aqueles 2 clãs. Também vai vir um livrinho de 64 páginas descrevendo a história de dentro do jogo, assim, a história do universo do jogo, e vai ser completamente compatível com a edição chamada Genpuku, que vai ser lançada ou em janeiro ou em dezembro, eles ainda não definiram. E por último, mas não menos importante, a Fantasy Flight Games vai ter um evento de lançamento, na verdade não é lançamento, é de previsão, né? Eles vão demonstrar a segunda onda de caixas de miniaturas do jogo X-Wing, jogo de miniaturas X-Wing. Vai ser um campeonato e os ganhadores, né, acho que são os 4 primeiros colocados, eles vão escolher que prêmio que eles querem entre o Millennium Falcon Expansion Pack, Slave Expansion Pack, A-Wing Expansion Packs, 2 A-Wing Expansion Packs e 2 TIE Interceptor Expansion Packs. Vocês viram aí que são 6, né, porque os vencedores do campeonato vão escolher qual dessas 6 que eles querem, e os organizadores ficam com as outras 2. Esse evento vai acontecer provavelmente só nos Estados Unidos, eu duvido que isso aconteça no Brasil, rodadas eliminatórias com esquadrões de 11 pontos, e vai acontecer em lojas que se cadastrarem, vai acontecer entre 14 e 16 de dezembro, nas lojas que se cadastrarem na Fantasy Flight para receber esses itens até 15 de novembro. Se alguma loja no Brasil for fazer isso e você, ouvinte, souber, corrija-me lá nos fóruns da Terceira Terra, por favor, para o pessoal ficar sabendo que está sendo feito no Brasil também. Falando em notícias, se você quiser um podcast curtinho só de notícias nacionais, procure pelo Zoada Plug do Big. Zoada Plug é a atual iteração do Zoada Cast, que é o podcast do blog do Rodrigo Big Campos, chamado Zine Zoada. zinezoada.wordpress.com. Ele está procurando lançar toda semana um podcast curtinho, só com notícias, e o foco dele são notícias nacionais. Então, eu recomendo. É curto, é bem editado, é rapidinho, o Big já está acostumando a falar na frente do microfone, então ele está falando bem. E a vantagem é que foca nas coisas que aqui no Vozes eu não cubro mesmo, que são as notícias de RPGs nacionais. Vamos agora aos recados e ao bloco novo do Voz da Terceira Terra. O primeiro recado é um agradecimento, na verdade. Quero agradecer ao Cristiano Mota Antunes, que doou para a Terceira Terra semana passada. O Cristiano está doando quase todo mês, um pouquinho todo mês. Eu agradeço muito. O Rubens fez isso ano passado, esse ano é a vez do Cristiano de doar regularmente. Muito obrigado, Cristiano. A Terceira Terra vai ficar no ar por mais um tempo, graças a ouvintes como você. E mesmo vocês que não doam, que não podem, não querem, não estão nem aí, não tem problema também, não é obrigatório. Eu gosto de falar o nome de quem doa aqui, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. E agora o novo bloco do Voz da Terceira Terra, inspirado num aviso que o Ranieri, do Dimensão 7, me alertou para um termo do motor de busca que ele viu lá na Terceira Terra, no dashboard da Terceira Terra, que alguém tinha chegado no site usando o termo de pesquisa Marcelo Dior moradia. Meio creepy, assim, né? Meio perturbador, mas às vezes não tenha sido isso que a pessoa quis dizer. De qualquer forma, eu me lembrei que há muito, muito tempo atrás, no Vozes, quando era só o Vozes ainda, eu achei uma vez, dando uma olhada nos termos de pesquisa que fazia as pessoas chegarem à Terceira Terra, alguém chegou na gente digitando lobisomem, como se tornar um na vida real. Acho que já passa da hora de eu falar regularmente aqui os termos de pesquisa bizarros ou estranhos que aparecem lá. Então, iniciando esse hábito, vamos para a galeria de termos de busca do WordPress. A galeria de termos de busca do WordPress desta semana contém Blefadora Jacarepaguá. Eu acho que esse é o mais perturbador do galeria de termos de busca do WordPress dessa semana. Blefadora é o apelido da mulher do Debor, que é o co-apresentador do Holocast e do Great Pendragon Podcast.
Então, eu não sei se vocês moram em Jacarepaguá, Debora e Blefadora, mas tem gente procurando onde vocês procurando o endereço de vocês. Outro termo de busca aqui, imagens Thalia. Eu espero que esse ouvinte tenha chegado ao episódio do Dimensão 7, que fala da Thalia, e tenha ouvido e gostado de se tornado um ouvinte. Outro termo de busca, jogos de briga D&D. Porque é bem interessante, sobre o que esse cara tava querendo chegar, né? Tipo, o Edition Wars. Próximo termo, HP Lovecraft, racismo. Tomara que ele tenha chegado nos nossos ótimos episódios sobre o Cthulhu Mythos e sobre Lovecraft. E a minha pergunta, será que ele está procurando sobre racismo em HP Lovecraft? Ou se ele é racista contra pessoas que se chamam HP Lovecraft? Penúltimo termo, miniaturas de RPG em Durepoxy. Eu fico me perguntando em qual dos episódios de que podcast esse termo de busca levou o ouvinte. E o último termo de busca, máscaras de The Walking Dead. Tendo digitado The Walking Dead e máscaras, eu tenho quase certeza que esse ouvinte chegou ao por trás da máscara. Será que ele gostou do que ele ouviu? Ou será que ele ficou decepcionado? E por essa semana é só na galeria de termos de busca do WordPress. Voltamos, se tudo der errado, semana que vem. Também fico por aqui com este Voz da Terceira Terra sobre a Privateer Press. E se não na semana que vem, na outra semana eu volto com mais uma das game publishers, mais uma das empresas que produzem jogos de RPG, tabuleiro, miniatura e jogos de cartas. Ainda não decidi qual vai ser, mas é bem provável que na semana que vem eu entre com algum outro tipo de episódio ou talvez até um vídeo. Estou tentando gravar mais alguns vídeos de desempacotamento, dessa vez com resenha, com análise do jogo, um pouco mais longos, uns vídeos de 15, talvez 20 minutos no máximo, não quero passar disso. Mas é bem mais complicado filmar e depois editar do que fazer áudio. Áudio é fácil. Para começo de conversa eu não preciso estar vestido para gravar áudio. Mas é bem provável que eu solte mais alguma resenha de algum jogo de tabuleiro, algum jogo de cartas para a semana que vem. E na outra semana voltamos com a série Game Publishers. Contagem regressiva para a temporada 2013 do Voz da Terceira Terra, hein? Tá chegando, tá chegando. Falando nisso, eu quase me esqueci. Ouvintes que estão me ouvindo neste momento, continuo pedindo a vocês e-mails para que eu possa utilizar nos episódios. Talvez fazer um bloco com aquele e-mail, talvez fazer um episódio inteiro com aquele e-mail. Escrevam sobre qualquer coisa. Um episódio velho, crítica, reclamação, comentário, perguntas. Eu recebi mais um e-mail do Emílio, que foi o que me deu a ideia de fazer esses pedidos. E também recebi um e-mail do Rafael Kumoto e também do Paulo Garcia. Eu gostei do título do e-mail dele, de um fã que te odeia. Então, Paulo, Rafael, Emílio, recebi seus e-mails aqui, eles estão marcadinhos, separadinhos. Assim que começar a temporada 2013, nós vamos usar os seus e-mails. Eu garanto que eu vou ler todos os e-mails enviados para mim, dentro de limites de lógica e moral, claro. Não que eu tenha muito das duas coisas. Então agora sim, por hoje é só. Encerramos o Voz da Terceira Terra, episódio 162, sobre a Privateer Press. Até semana que vem, pessoal. Obrigado por terem ouvido. Você acabou de ouvir o Voz da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e o Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.